Ora, boa tarde. Pronto, para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Castelo Branco. Estou aqui para falar um pouco neste NBCC Talks da cultura de teletrabalho em Portugal, que me parece um assunto até bastante atual neste momento. Começo com uma frase retirada, parafrasear uma pessoa: o trabalho remoto é o futuro do trabalho. Então, comecemos. O que é o teletrabalho? O teletrabalho é todo o trabalho que é feito fora do nosso local de trabalho habitual, digamos assim, recorrendo às tecnologias de informação, sejam portáteis, sejam através de telemóveis, de redes sociais. Tudo isso permite fazer teletrabalho. Nas vantagens do teletrabalho, temos para o colaborador flexibilidade de horário, ou seja, deixamos de ter um horário rígido, se calhar rígido, entre aspas, das 9 às 18, como se costuma dizer, mas passamos a ter um horário mais alargado, porque não no limite de 24 horas para gerirmos a nossa vida pessoal e a nossa vida laboral. Também nos permite, através dessa gestão, maior liberdade e autonomia no trabalho. Ensina-nos também a gerir o nosso tempo e, por experiência própria, aumentam a nossa produtividade porque estamos bastante focados naquilo que estamos a fazer e não tão, se calhar, à espera de sermos interrompidos por um colega de trabalho a perguntar isto ou aquilo. Estamos concentrados, estamos focados. Está claro que também temos a questão da família, mas já lá vamos a essa parte. Para a entidade empregadora, existe a maior agilidade na realização dos trabalhos a executar, porque estamos com mais disponibilidade teórica a nível de organização do nosso dia, se calhar também conseguimos ser mais produtivos e ajudar a entidade empregadora. Não faltamos tanto ao trabalho, esta parece-me bastante óbvia, porque na verdade estamos em casa, não perdemos tempo, também não nos atrasamos, não perdemos tempo nos transportes, não. Por exemplo, trabalhando em Lisboa e morando na periferia, estamos a falar de 1 hora para ir trabalhar e 1 hora para voltar para casa. Eu, se quiser trabalhar até às 7 da noite ou até às 8 e depois vou fazer o jantar às 8 da noite, já estou em casa. Se quiser trabalhar até à meia-noite e depois ir-me deitar, não tenho que ainda perder 1 hora a chegar a casa. Há menos custos para a empresa com a manutenção do posto de trabalho do colaborador, porque se o colaborador está remoto, não é preciso ter um posto de trabalho fixo no seu local de trabalho. E depois temos esta questão que é a flexibilização dos horários de trabalho, que eu tenho estado a referir até para o colaborador e para a própria entidade empregadora pode ser vantajoso. Nas desvantagens do teletrabalho, temos para o colaborador o isolamento social, porque estamos em casa, está bem que falamos com ferramentas colaborativas com os nossos colegas, mas estamos em casa, estamos fechados um bocadinho ao mundo, não vamos ao café, não vamos almoçar com os colegas, é um bocadinho... afeta também um bocadinho o sentimento de pertença ao nosso grupo de trabalho. Também temos a questão da invasão do trabalho no nosso dia-a-dia em casa e nos nossos tempos livres. Pronto, isto aqui, lá está. Temos que saber gerir o nosso tempo para que as coisas funcionem bem. Para a entidade empregadora, tem a possibilidade de assegurar a presença física do colaborador de forma imediata no local de trabalho. Existe também dificuldade de supervisão, porque nós não conseguimos, a empresa não consegue dizer: o meu colaborador está a trabalhar agora, ou está a fazer isto agora. Tem que haver aqui uma relação de confiança. E essa relação de confiança implica também, se calhar, uma alteração da cultura organizacional que temos hoje em dia. Agora, estes 2 slides que eu vou apresentar a seguir, vou começar a abrir aqui um bocadinho o debate, em que eu peço a todos que guardem as perguntas e depois, no fim, abrimos um debate aberto a toda a gente e discutimos aqui umas ideias. Pronto, relativamente a isto,
Estará a sociedade pronta para o teletrabalho? É assim, em termos de factos, nós sabemos o quê? Até agora o teletrabalho em Portugal até é dos países que, apesar dos passos serem pequenos, estamos cada vez mais a caminhar para o teletrabalho e a nível da OCDE até nem estamos assim tão mal posicionados quanto isso. Não estamos ao nível de uma Holanda, não estamos ao nível de uma Finlândia, não estamos, porque esses apostam grandemente no teletrabalho, mas também não estamos no fundo na cauda do pelotão, vamos pôr assim. Agora, o que é que aconteceu? Com o aparecimento do Covid-19, o paradigma mudou, ou seja, a regra, até nos foi imposta, era sempre que possível trabalhar de casa. Ou seja, isto obrigou a que todos nós que podiam trabalhar de casa rapidamente tivéssemos que nos habituar, e quando eu digo todos nós, digo não só colaboradores como as próprias empresas que têm esses colaboradores, tivemos que nos habituar de uma forma bastante rápida a esta nova realidade. E o que sobra disto, na minha humilde opinião, é que em termos logísticos, ou seja, na logística de levar um portátil para casa, de ter condições em casa, de criarmos nós próprias condições em casa para trabalhar, foi possível, tanto que mais de meio país que podia trabalhar em teletrabalho, foi trabalhar em teletrabalho com resultados que eu penso que não afetaram as empresas, ok? Agora a questão aqui que se põe é, mas estaremos nós, colaboradores, habilitados para isto? Estamos preparados para trabalhar em teletrabalho corretamente? E as entidades empregadoras estão capacitadas para uma gestão de pessoas à distância? É porque isto é toda uma inversão de paradigma para o qual nós fomos literalmente empurrados. Agora uma outra questão. Terá o teletrabalho vindo para ficar? É assim, o teletrabalho, do meu ponto de vista, mais uma vez, parece que está para ficar. Tanto que é que os números têm vindo a crescer gradualmente e agora com a pandemia, pronto. Mas agora com a pandemia é uma situação excepcional. Agora, a questão, eu acho que vem para ficar e nós vamos ter que nos adaptar a esta realidade. Deixo-vos com a frase de Charles Darwin: sobrevive a espécie que melhor se adapte. E agora sim, pergunto qual é a vossa opinião sobre este tema. Demasiado rápido? Ricardo, obrigado pela apresentação, antes de mais, e por lançares o debate. Eu queria só, não é bem fazer uma pergunta, mas relativamente a esta questão da cultura e da preparação das pessoas, o que é, na tua opinião, ou podemos levantar aqui também a questão aos outros intervenientes, o que é que seria necessário ou o que é que teria que mudar no paradigma para que o teletrabalho fosse visto de outra forma e uma ferramenta mais eficaz no dia a dia? Na minha opinião, isto tem muito a ver com a forma como o trabalho é visto hoje em dia. Ou seja, eu penso que o nosso trabalho ainda não é medido por objetivos. É uma coisa que nós temos que fazer, é ter datas de compromisso de entrega mas datas de compromisso realísticas, ok? De entrega de documentos, de projetos, do que seja. Portanto, a forma de nós sermos controlados, entre aspas, sem ser um controlo que nos sufoque, entre aspas, é um bocadinho trabalhar por objetivos. Uma coisa que também é muito importante, e para mim é uma condição sine qua non, pronto, é uma condição essencialíssima, é que haja uma confiança entre o trabalhador e a entidade empregadora. Porque sem essa relação de confiança, as coisas não vão funcionar bem. Pronto. É preciso confiar no colaborador e dizer assim, olha, eu vou-te entregar isto ao final do dia, pá, seja às 11 da noite, seja às 11h30, vais ter isto no e-mail. Ou vais ter isto daqui a 2 dias, e que as coisas sejam negociadas entre o colaborador e a própria entidade empregadora
para termos uma relação de confiança estável, digo eu. Penso que isto ajuda a mudar, não digo que é a totalidade do problema, mas é a grande parte do problema. Olha, Ricardo, eu tenho aqui também, é uma questão e é também uma análise que eu tenho, e conhecendo um bocado, e tu falaste um bocado dos nórdicos, que já têm muita cultura do teletrabalho, eu digo os americanos ainda mais que os nórdicos, né? Porque eu vejo muitas multinacionais americanas e, inclusivamente, algumas já trabalharam totalmente em teletrabalho. E eu acho que há um problema de base do teletrabalho, é que nós temos estruturas muito hierárquicas. E como são muito hierárquicas e que as pessoas estão muito dependentes de uma hierarquia, é difícil confiar das pessoas e ter as pessoas em teletrabalho. Essa é a minha análise. Quando tu vais, por exemplo, para os nórdicos ou para os americanos, e que as pessoas são responsáveis pelo seu próprio trabalho e produzem, e ao final do dia só têm que efetivamente dar o resultado do trabalho, e tem o seu próprio compromisso, aí sim eles já podem trabalhar em teletrabalho, e são eles próprios que escolhem se querem estar em teletrabalho ou se querem ir à própria empresa. Tem, por exemplo, 2, 3 dias, acho que a Nokia e a Siemens estão 2 dias ou 3 em casa e têm que estar obrigatoriamente 2 dias na empresa por semana. Eu acho que é um bocado isso. Em Portugal nós temos essa dificuldade, e as empresas mais tradicionais e as maiores empresas ainda mais, porque têm estruturas hierárquicas muito rígidas, em que tens nas hierarquias pessoas que estão ali, que gostam de estar a controlar as pessoas com proximidade, e vai ser muito difícil o teletrabalho, e corre-se o risco de depois voltar atrás quando passar aqui um bocado a pandemia. Por outro lado, eu vejo também muito positivo, e eu acho isso que estou a assistir, e até com muitas pessoas com quem falo, é esta nova geração, as gerações mais novas, são gerações que já exigem e que já sabem o que é o teletrabalho e só estão disponíveis efetivamente para essa modalidade. Já não estão disponíveis para ter um horário rígido, para estar todos os dias a deslocar, 1 hora. Pronto, não sei qual é a tua opinião, se tens a mesma opinião, se não. A minha opinião aqui, isto que estavas a dizer, acaba por ir um bocadinho em encontro também àquela questão que eu falei há pouco, em resposta à Soraya, da gestão por objetivos, porque tu, no fundo, o que estás a dizer é que cada pessoa é responsável pelo seu trabalho, a pessoa sabe que tem que entregar uma coisa ao final do dia, porque acordou dessa forma, mas depois da forma como entrega ou as horas que trabalha para entregar isso, é da exclusiva responsabilidade da pessoa. A pessoa sabe que tem que entregar, tem que dar resultados. E por acaso, agora, mas tocaste aí num ponto que para mim também é importante, além desta gestão por objetivos, que me faz-me sentido, porque até para que cada vez mais as empresas confiem, lá está a tal relação de confiança no colaborador, que é uma coisa que é, quando agora saímos desta situação da pandemia, eu tenho esperanças que algumas empresas, não digo todas, porque como tu dizes e bem, quanto maior a empresa, mais difícil é, porque são muito hierarquizadas e gostam de ter, e há muitas chefias que gostam de ter o colaborador sentado à frente do PC ao pé deles, mesmo que não esteja a trabalhar, mesmo que efetivamente não esteja a produzir, mas está lá sentado e a pessoa controla por aí. Mas há uma coisa que sobressai do que tu disseste, é que a ideia de trabalhar, por exemplo, 3 dias de casa, 2 dias lá, e se calhar na semana seguinte inverter, trabalhando no fundo, como estamos a trabalhar agora algumas empresas, de turnos de 15, de 2 semanas 2 semanas pessoas, metade das pessoas no trabalho, e depois a outra metade em casa, e depois 2 semanas depois trocam, será um caminho que eu acho que não se devia abandonar, na minha opinião. Porque eu acho que isto acaba, o teletrabalho tem um efeito pernicioso, que é precisamente o isolamento social. Eu estou a trabalhar em teletrabalho, por exemplo, há 3 meses, 4, desde março, e às vezes sinto-me um bocadinho arredado dos meus amigos, do mundo real, do mundo das pessoas com quem eu trabalhava, percebes? E acaba por ser, às vezes eu forço-me a combinar com as pessoas com quem eu trabalhava, combinarmos almoços, como se estivéssemos a trabalhar na empresa. Combinarmos para falarmos, mesmo como se estivéssemos na empresa. E isso, para mim, a gente perde muito. Essa é a parte que a gente perde mais.
depois aquela questão dos horários de trabalho, eu acho que aí ganhamos todos. Porque é assim, eu, por exemplo, tenho 2 filhos pequenos, epá, e nem sempre consigo 100% de atenção a uma coisa naquela hora, mas peço desculpa, mas sei que passado o tempo que passar com os meus filhos, a seguir vou ter que acabar o trabalho que estou a fazer, lá está. Isto parte muito do colaborador, parte muito de nós também mostrarmos às nossas empresas que somos tanto ou mais produtivos se estivermos em casa. Isto é a minha opinião. Ricardo, é num vento, não só porque a voz pode não identificar. Eu acho que há aqui um fator que é muito relevante nesta, vamos lhe chamar, evolução para o teletrabalho. E, na minha opinião, há neste momento uma legislação laboral completamente desadequada a esta realidade. Ok? Ou seja, o teletrabalho, a forma de se medir a capacidade das pessoas em termos de teletrabalho, como o Ricardo disse bem, tem a ver com a entrega, tem a ver com o cumprimento de objetivos, tem a ver com o atingimento ou não de objetivos. Esta deveria ser uma realidade que, passada para a legislação laboral, permitisse às entidades que contratam, neste caso às entidades, aos patrões, vamos lhe chamar assim para facilitar aqui a linguagem, medir e permitir que o cumprimento ou não desses objetivos permitisse medir o sucesso ou não dos empregados. Ora, nós temos uma legislação que aquilo que diz é que, perante um contrato de trabalho, desde o momento que a pessoa cumpra determinado horário, está supostamente a cumprir aquilo que é o objetivo essencial. E isto é uma legislação que tem a ver com uma realidade que não é a realidade atual, não é? E, portanto, o facto de haver entidades que defendem a presença física dos colaboradores nas instalações também permite aos colaboradores ter a segurança de que, espera lá, eu cumpro o meu horário de trabalho, faço tudo certinho e direitinho e, portanto, não corro aqui o mínimo risco de ter um problema laboral, ok? Isto é um bocado aquela questão, é um bocado a mesma questão que se prende com o ser caçador ou ser agricultor. É que ser caçador depende exclusivamente de trazer ou não caça. O ser agricultor é, se eu semear agora, em princípio, se eu esperar aqui sentadinho e se for regando e se for fazendo as coisas, eu vou ter lá à frente qualquer coisa em troca. E acho que são conceitos diferentes, ambos são válidos, depende muito de qual é o nosso trabalho específico. Eu acho que tem uma dependência muito grande de qual é o nosso trabalho específico, ok? Daquilo que nós fazemos. Claro que, como o Walter disse bem há pouco, há sociedades que são, por via de haver menor hierarquização, há uma responsabilidade individual maior em termos de trabalho, nomeadamente nos Estados Unidos, nomeadamente nos nórdicos, sim, porque há não só uma medição muito efetiva em termos do cumprimento ou não de resultados, por um lado, mas, por outro lado, também há uma facilidade, digamos assim, de terminar uma relação laboral, seja pela entidade patronal, seja também pelo colaborador, por não estarem satisfeitos com os resultados ou com aquilo que estão a fazer naquele momento. Nós, e quando eu digo nós, é em Portugal, na Europa Ocidental, mais no sul da Europa, temos legislações que nos prendem, que nos dificultam muito esta evolução. Não sei o que é que o Ricardo pensa acerca disto, mas eu acho que há aí algo muito complicado em termos legislativos a ser ultrapassado. É assim, eu sou esse tema, confesso que não é a minha área de especialidade, digamos assim, mas o que eu posso dizer é assim, vamos lá ver. Para mim, a questão da legislação laboral que nós temos, que no fundo ainda defende o trabalhador em detrimento da entidade empregadora, que eu acho... Só em algumas coisas. Só em algumas coisas, sim, que ela tem, entretanto, ela já foi mais flexibilizada. Porque é assim,
Ricardo, por exemplo, as 40 horas de trabalho semanais, desde o momento que, se eu for focado nos resultados, eu não tenho o mínimo interesse em saber se a pessoa trabalha 40, 30 ou 50. Não é? Certo. No entanto, quando se diz defende o trabalhador, defende o trabalhador, não, defende quem não trabalha por objetivos, trabalha ao metro, não é? Portanto, certo, se eu trabalhar as 40 horas, posso não entregar, mas como fiz as 40 horas, estou defendido. Nessa perspectiva, defendo o trabalhador. Agora, se eu entregar e fizer em 20, não é? Escuso estar as 40, e nesse caso defenderia a entidade contratante, não é? Portanto, isto pode ser mau para os dois lados. Sabe que isso explica muito uma coisa que é, eu costumo dizer que eu até trabalho bastante rápido quando me dão uma coisa para as mãos, há coisas mais complexas, menos complexas, mas até sou capaz de fazer em 4 o que algumas pessoas fazem em 8, que é como eu costumo dizer às vezes. E a questão é, mas aí, se a pessoa faz em 4, a seguir já tem outra tarefa em cima para fazer nas outras 4 que faltam. Isto depois aqui também, a tal legislação que fala tem um pau de 2 bicos, não é? Claro que tem. Depois estas 8 horas temos que fazer, quando na realidade se calhar o trabalho do dia era aquele, agora toma lá este, mais este, mais este, mais aquele. Pronto, porque trabalhas em 2 horas, fazes isto, pronto, em 4 fazes aquilo, pronto, ainda estamos... Mas o que eu queria dizer com isto? Depende muito de como olhamos para o trabalho como um todo, porque repara, a parte do teletrabalho das 8 horas fixas por dia, as pessoas, por exemplo, as pessoas que andam na rua, os técnicos que andam na rua a resolver as avarias das MEOs, das NOS e das telecomunicações e não só, e das EDPs e por aí fora, eles estão o dia todo em teletrabalho. O único controle que existe sobre eles ou é uma chamada ou é o carro que tem GPS, certo? Sim. E eles continuam abrangidos pelo horário de trabalho de 8 horas. E a gente sabe que às vezes eles trabalham 5, e eu sei que às vezes trabalham 5, 6, outras vezes trabalham 9, 10. Isso depois também depende um pouco, e aí é que eu digo, da interpretação que a gente fazemos das coisas, porque nós temos empregadores que, ok, temos que cumprir esta lei, que são 40 horas por semana, mas somos flexíveis a que tu não trabalhes menos ou mais, porque depois se calhar há semanas que trabalhas menos, há semanas que vai trabalhar muito mais. E é um bocadinho esta flexibilidade de horários e que eu penso que a legislação não sei, eu não conheço a legislação, lá está esse detalhe, mas eu penso que a legislação não é especificamente não podes trabalhar mais, quer dizer, tens de trabalhar 8, ok, mas depois parte da sensibilidade da entidade empregadora, ok, trabalhaste 7 aqui, trabalhaste 9 ali, de grosso modo até trabalhaste 48 horas em vez de 40. Ou trabalhaste 39, se calhar não é por aí que a entidade empregadora vai, ou o empregador não, ou o trabalhador vai ter problemas, não é? Digo eu. Não sei, lá está, aqui estou a patinar um bocadinho na maionese porque eu não conheço a legislação. Eu sei. Era só, a minha questão era, pronto, um bocadinho para ver a sua sensibilidade, que pensou obviamente um bocadinho sobre o tema, mais do que eu, não é? Que estou agora a ver a apresentação, e aquilo que me ocorreu em termos de apresentação foi, ok, acho que há aqui não está adequada, a legislação não está adequada. Deveria haver uma revisão na legislação que permitisse dar enquadramento ao processo, àquilo que é o teletrabalho, àquilo que as pessoas podem fazer num ambiente de teletrabalho. E isso agora, não existe neste momento. Mas já agora deixa-me pôr aqui uma questão. Quando falo em mudança na legislação, por exemplo, uma coisa que eu mencionei, e para mim há 2 coisas importantes, que é a confiança e o trabalho por objetivos. Mas agora eu ponho-lhe esta questão. Os objetivos devem ser negociados entre o colaborador e a empresa. Sim. Sendo que a prevalência será sempre da entidade empregadora e se calhar não do colaborador, em caso de conflito de tempos, vá. Se eu disser que demora uma semana a fazer um trabalho e a entidade empregadora entender que são 3 dias,
no limite, lá está, depois depende da confiança que já existe, não é? No limite não há nada em termos legislativos que diga que a entidade contratante tem razão. Tudo Ou bem. seja, Mas a questão aqui estamos a imaginar. É aí que cai sempre no vazio. É aí que se cai no vazio. Não, Porquê? mas, Sim. não, o que eu quero dizer com isto é, imaginemos que até existe uma legislação que diz podem trabalhar por objetivos, ok? Em vez de ser por horário fixo, é objetivos. São consultores informáticos, estão numa empresa tal, têm que objetivos que a empresa definir. Pronto. Sim. Agora diga-lhe assim, tem que me entregar isto e isto e isto em 3 dias. E o colaborador diz, não, são 5. O que é que acontece aqui? Prevalecem os 3 dias, teoricamente, não é? Não, na teoria deveria haver, para isso funcionar, deveria ser definido à partida que tipo de tarefas é que seriam mensuráveis, que podiam ser medidas, e à partida devia haver uma aceitação mútua de que aquele tipo de trabalho deveria ser entregue em X tempo. Portanto, não poderia haver aqui uma definição por parte nem da entidade empregadora, nem por parte não poderia ser nunca unilateral. Os objetivos tinham sempre que ser aceitos por ambas as partes. O que acontece é que não há nada na legislação, em termos laborais, que permita que um contrato de trabalho, tal e qual como o conhecemos hoje, seja medido exclusivamente dessa ótica. Não existe, isso não existe. Portanto, não existe nenhum contrato de trabalho. Existem contratos de prestação de serviço. Não existem contratos de trabalho que sejam mensuráveis nessa ótica, que digam assim, ok, eu vou contratar o Ricardo e digo ao Ricardo que ele tem estas linhas de código para desenvolver, e que isto demora uma semana. Pronto. E eu e o Ricardo combinamos que isto é verdade, e se isto se cumprir, tudo bem, se isto não se cumprir, se o Ricardo fizer mais rápido, não faz mais nada ao resto da semana, se não fizer, é penalizado. Isto não existe. Não faz parte do trabalho, da legislação laboral. E atenção que às vezes o não fazer também não é, às vezes é por fatores externos, não é porque a pessoa não queira fazer. Evidente, nunca aqui está em causa isso. O que aqui está em causa, e a única questão a legislação que temos hoje. É porque é desadequada a este tipo de nova realidade, não é? Enquanto as legislações, tanto quanto sei, quer nos países nórdicos, quer na Holanda, que também foi mencionada, quer nos Estados Unidos, são muito mais flexíveis na capacidade de gerir a relação entre a entidade empregadora e o colaborador. Ou seja, há muito menos dificuldade, é muito menos complexo. Portanto, há muito mais facilidade em circular entre entidades, em definir as coisas por critérios objetivos de entrega, e obviamente isso facilita a tal confiança que é necessária depois no final, não é? Porque é um bocadinho o hábito. É um bocadinho o hábito. Nós estamos habituados a que se cumprirmos tudo aquilo que são os horários e tudo aquilo que são as regras, como colaboradores, vamos ser bem-sucedidos. E estamos muito menos motivados, como colaboradores, para fazer entrega em termos de objetivos, não é? Certo. E, portanto, acaba por aqui haver, se calhar, de ambas as partes, quer da parte de quem entrega, quer da parte de quem quer que os objetivos sejam cumpridos, algum desconforto, pelo menos numa fase inicial, relativamente a estas situações do teletrabalho. Certíssimo. Acho que é um bocado por aí, não é? Agora, claramente, nós demos aqui passos, todos nós, passos muito importantes, fomos forçados, mas demos passos muito importantes nestes últimos meses, sem dúvida nenhuma. Isso demos, todos nós, não é? Sim, tivemos que ajudar, lá está, fomos obrigados a isso. Exatamente. Não é? Pronto. E pronto, eu acho que essa pode ser uma das principais, um dos principais desafios para que esta questão de teletrabalho seja bem sucedida em termos de futuro.
é haver uma adequação daquilo que é a legislação a esta nova realidade. E isso é muito importante para as empresas e para os colaboradores. Nem que seja, e pegando aqui numa pergunta que surgiu aqui, do Manuel Pires da Fonseca, nem que seja se calhar pela tal flexibilidade de horários, porque as tais 8 horas podem ser fracionadas ao longo do dia. Eu posso ter, como existe, por exemplo, em algumas instituições públicas, e não só, e já existiu na própria Altice, quando era PT, que eram as plataformas obrigatórias. Que eram aquelas tempos horários em que tínhamos que estar presentes na empresa. Pronto, presentes na empresa, quem diz presentes na empresa, na realidade de hoje é ao computador. E eram coisas do género, tínhamos que lá estar das 10 ao meio-dia, e depois das 2 às 5, ou das 2 às 4h30, salvo erro. Agora estou a falar. Pronto. Depois o resto do tempo era gerido pelo colaborador. Pronto, era um bocadinho isto. Mas cumpria-se sempre as 8 horas, lá está. Simplesmente tínhamos a obrigatoriedade de estar presentes naquelas horas, até para marcar reuniões, até para se coordenar toda a gente no mesmo horário. E isso pode ajudar também. Esta flexibilização pode ajudar a que se caminhe cada vez mais para esta nova realidade que para mim é inevitável. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que lá chegar. Por isso, não sei se deste debate surge alguma coisa mais, mas... Sim, Ricardo, só aqui, acho que, só para complementar, eu acho que já está prevista a revisão do Código de Trabalho. Pronto, vai ser complicado. Eu não sei quem está a falar. É o Walter. Ok, desculpa. Não. Pronto, disso que está a falar em termos de legislação, está previsto uma revisão e vai ter que haver uma revisão do Código de Trabalho por causa do teletrabalho. O outro ponto que tu falaste e que tu sentes a dificuldade, que é aquela do facto de estar remoto e só combinar almoços com a equipa para conseguir estarem mais próximos e para ter outro ambiente. Eu acho que aí faço uma sugestão, e é uma sugestão também depois para também partilhares mais para o futuro, e que no momento se calhar não pode ser. Há empresas, e isso é muito utilizado lá está mais nos Estados Unidos e também na Europa, é que fazem tipo uma semana. E para isso, imagina, 3 em 3 meses reúnem a equipa toda num hotel em que estão a trabalhar toda a semana no hotel. E depois, passado 3 meses, estão 3 meses a trabalhar de casa. Eu conheci uma pessoa que até andava de caravana por Portugal e trabalhava na Red Hat nos Estados Unidos. É uma sugestão também. Sim. É quase um team building que se faz. Sim, mas aí implica outros custos, não é? Aí também... Sim, mas é uma abordagem possível, sim. Eu não sei se mais alguém tem perguntas que queiram fazer ao Ricardo. Ou debate, quer dizer, não precisa ser diretamente ao Ricardo, pode ser debate. O Ricardo limitou-se a apresentar um tema para ser debatido por todos. Eu penso que não, está tudo muito calado, Ricardo. Vamos então agradecer. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado eu pelo vosso tempo também, para me ouvir. Obrigado. Obrigado.